Entre os anos 87 e 89, me chamou muita atenção que meninos e meninas que nós víamos nas sinaleiras de Salvador, nos semáforos, não iam até o centro. O centro que estava lá na Caixa d'Água, um bairro periférico, digamos assim, não central de Salvador, um bairro populoso onde nós estávamos situados. E eu via sempre pela cidade meninos e meninas muito jovens, alguns muito pequenos que não conseguiam sequer alcançar o para-brisa do carro, às vezes acompanhado de adultos que eu fui reconhecer depois, eram familiares. Então, desde sempre, nós sabemos, as crianças no Brasil foram utilizadas quer pela família, quer pela própria indústria, como foi na história paulista a utilização de crianças na indústria têxtil. E aquilo me chamava a atenção. E eu, então, convidei alguns colegas, companheiros de trabalho, o Geis Pinheira, o sociólogo que nos deixou há algum tempo, Nívia Chagas, Margarete Leonelli, Jane Montes. Nós constituímos um grupo para trabalhar na rua. E nós escolhemos, então, uma praça paradigmática na Bahia, que é a Praça da Piedade, uma praça muito antiga, próximo de uma rua que se chama a Rua da Forca, também próximo ao Largo 2 de Julho, data magna da Bahia. E nós fomos para a rua e nos sentamos naqueles bancos para observar aquelas crianças, os movimentos, as chegadas, as saídas, as pequenas ganâncias, o alimento, a árvore que era um verdadeiro guarda-móveis, guarda-roupa, tudo era pendurado naquelas árvores durante o tempo em que aqueles meninos e meninas estavam pelas ruas. E é interessante que nós podemos distinguir naquela época duas, chamemos assim, categorias de crianças. Umas que nós identificamos como sendo de rua, isto é, transformava o espaço público num espaço privado e viviam permanentemente nas ruas. Essas crianças haviam sido expulsas das casas, de suas casas, pela própria família, porque a casa nem sempre é o lugar ideal. Nós sabemos que a violência sexual contra meninas e meninos é muito frequente por um parente próximo, um padrasto, um primo, um tio, quando não mesmo o próprio pai. Isto mais voltado para as meninas. Nós sabemos que as mães inteligentemente colocam às vezes para fora de casa os filhos mais fortes e guardam, ficam com os filhos mais frágeis. Nós identificamos então que por essas e outras razões muitos meninos e meninas iam para as ruas e passavam a viver permanentemente na rua, sobretudo para que elas não vivessem mais a tirania e a violência doméstica. E outros meninos e meninas estavam na rua, de passagem, buscando ganhar algum recurso para complementar a renda familiar, de modo extremamente importante. Aquele dinheiro completava o que faltava para que não houvesse a fome tão forte, que a fome não fosse tão grande quanto seria se eles não pudessem ajudar. Pois bem, meninos de rua, meninos na rua, famílias na rua. E nós então criamos um dispositivo que denominamos banco de rua, e nós então podemos escrever um pouco a nossa observação. Foi possível nós nos aproximarmos destes meninos e meninas, foi possível compreender as suas histórias, ouvi-las, pensar o quanto estes meninos e meninas não escolheram a rua. Eles estavam na rua por uma contingência, por uma circunstância de suas vidas. E a partir daí, então, nós passamos a trabalhar no sentido de, não de retirar essas crianças da rua de qualquer modo, mas buscar as alternativas públicas
de cuidado, de poder oferecer a esses meninos e meninas a assistência, o afeto que elas precisavam e que mereciam. Drogas, a droga era a cola de sapateiro, porque aplacava a dor, sedava o mal-estar, permitia sonhar. A cola de sapateiro é uma droga grave, séria, que adoece, em geral, estes meninos e meninas, mas naquele momento eles precisavam viver. E a cola de sapateiro lhes permitia atravessar uma ponte impossível de outro modo. Falaremos disso em outro momento, quando nós vamos inaugurar o consultório de rua, bem mais tarde, mas a partir desta experiência do banco de rua na Praça da Piedade.